treinamento. Depois da tentativa de invasão do centro de treinamento, a entrada aqui virou uma espécie de praça de guerra. Para afastar os manifestantes das torcidas organizadas, a polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo. Em resposta, os torcedores lançaram pedras e aí virou um tumulto generalizado. A polícia reprimiu os torcedores com violência. Além de bombas de gás lacrimogêneo, usou armas com balas de borracha indiscriminadamente. A repórter Cristina Castro viveu momentos de muita tensão. Um dos disparos, feito por um integrante da Força Tática, atingiu o operador de câmera da TV Record, Edson Alves de Souza. Meu amor? Tá vendo até agora. Foram cerca de 20 minutos. Tempo em que os jogadores permaneceram protegidos na sala de musculação. Quando o clima acalmou, foram todos para o campo. Ronaldo e Roberto Carlos, que não enfrentam Palmeiras, não treinaram. Alvo da ira da torcida, Ronaldo rebateu através do Twitter. Aos desvalidados que me chamaram de mercenário, não recebo um centavo do clube. Todo o dinheiro que eu recebo, eu trouxe com o atual patrocinador, que ainda o clube recebe muitos milhões desse patrocínio. Apesar de tudo o que aconteceu aqui, a revolta corintiana não se esgotou. A torcida promete fazer novos protestos amanhã no estádio do Pacaembu. Manifestação, meu presidente, e quem não pode sem ele comprometeu a atividade física, o patrimônio das pessoas. A saída da delegação foi mais calma. Com o apoio da polícia, o ônibus do Corinthians deixou o centro de treinamento em segurança. Mas tem uma mala, velho. Qual o papel do torcedor quando o time está em crise? Acesse o rc.com e deixe a sua opinião. Céu azul é sempre um convite a voar. Paz no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, que era para ser um momento de lazer e descontração, virou tragédia. 3 ultraleves caíram em 3 pessoas. Ele está feliz, ele está grave. Pequeno e delicado, brinquedo de adulto. Cuida, Major. O estrago é enorme. A aeronave caiu a pouco mais de 1 quilômetro da estrada. O acesso é bastante difícil. É preciso passar por uma trilha no meio do mato. O trator que vai ajudar a remover os destroços acabou de chegar ao local. A aeronave tinha decolado do aeroporto de Jundiaí e até a cidade de Itaúí, a mais ou menos 1 de distância. O piloto de 63 anos era o dono da aeronave. A aeronáutica não divulgou a identidade.